Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aí à primeira oficina de economia ecológica. Vou falar sobre modelagem baseada em agentes. Meu nome é Bernardo e a gente tem aí mais ou menos uma hora e pouco, para a gente fazer uma introdução ao tema, o que afinal é isso, para que serve, qual é o contexto dentro de economia e ecologia, e suas ciências sociais e políticas públicas. Então, bem-vindos. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a motivação. Vou começar mostrando já para vocês um pouco os resultados, para dar uma ideia inicial do que a gente está falando, situar aí os ouvintes no tema. Depois eu vou falar exatamente o que é isso, dar um conceito um pouco mais formal, para vocês terem os elementos da literatura. O tempo todo também a gente traz as referências sobre o que a gente está falando. No item 3, a gente vai passar a discutir um pouco sistemas complexos e políticas, vai dar a definição de sistemas complexos, por que política pública cabe dentro dessa definição, e também, claro, economia e ecologia, e vou dar referências também. Depois a gente passa a falar especificamente de modelagem baseada em agentes, que nada é mais do que uma técnica, um método bem adequado para estudar sistemas complexos. Vou colocar alguns caveats também, algumas críticas mais recentes da literatura. Esse tipo de modelagem já tem aí pelo menos 20 anos de estrada, digamos assim, e aí já tem alguma crítica lá na fronteira e como que os especialistas estão respondendo a esse tipo de crítica. Depois nós vamos falar um pouco do modelo que eu desenvolvi, que chama Policy Space, lá no âmbito do IPEA, e, embora não seja muito de interesse ecológico explicitamente, é um modelo essencialmente econômico, espacial, mas, de todo lado, eu acho que ajuda vocês a verem a factibilidade, a viabilidade de um projeto de vocês. No final, nós vamos comentar também algumas referências, o tempo todo, quando a gente vir números aí ao longo do slide, a gente está fazendo a referência lá no final, e tem uma tarefa que aqueles mais entusiasmados, que gostarem aí da apresentação, podem realizar a tarefa e encaminhar por e-mail para eu ter um pouco mais de subsídio para a continuação dessa oficina, que se dará de forma interativa no dia 8 de agosto. Então, sejam muito bem-vindos. A primeira tela de motivação que a gente passou, que já é um resultado, eu vou apresentar para vocês, é o mapa de Brasília. Para quem conhece, isso aqui é o Distrito Federal, alguns municípios vizinhos, e cada ponto desse se refere a imóveis que eu coletei em relação à latitude e longitude e preço do imóvel, e plotei aí nesse mapa. Então, seriam, assim, exemplos de amostras de reais de preço. Na verdade, são ofertas, mas são bem próximas do valor real. E aí, na tela seguinte, a gente tem o valor de imóveis também, numa versão simulada. Como é um PowerPoint, a gente pode ficar indo e voltando para a gente ver um pouco quais são as diferenças entre o real e o simulado. A primeira coisa que a gente nota é que, de fato, o simulado é diferente do real. Ele não é igual, mas talvez até porque temos muito mais observações, muito mais pontos na versão simulada do que na versão real. Então, na versão simulada, como a gente que cria os agentes, né, a gente que gera os agentes, cada um desses pontos, no caso, é um imóvel, e aí esse imóvel tem família ou se encontra desocupado. Então, a gente pode criar mais imóveis, por exemplo, na área rural, do que comparado com os imóveis que a gente coletou os preços. No livro, que também a gente vai apresentar aqui, a gente faz uma comparação bem mais detalhada e explica um pouco, faz outras comparações com gráficos também, com distribuições, e explica um pouco onde que a gente acerta e onde que a gente erra nessa comparação entre o real e o simulado. Basicamente, a gente acerta as áreas de maior valor, que seria a asa sul e a asa norte aqui, né, nessa região, só que no real, essa área de Taguatinga aqui,
ela tem os preços mais pretos aqui na figura, quer dizer, com o valor do preço mais baixo, comparado com o simulado, que a gente tem um segundo núcleo de preços relativamente médios aqui, lá em Taguatinga. Então, digamos assim, a gente erra mais em Taguatinga. Só que os preços das periferias e os preços da área central e a região do sudoeste, para quem conhece Brasília, a gente tem os valores relativamente parecidos. Além desse mapa que caracteriza assim, a nossa comparação, o modelo simulado também tem a vantagem de fornecer 66 indicadores para a gente. Como a gente está falando de agentes, depois a gente vai deixar mais claro isso, mas a gente está falando de famílias, de imóveis, de bairros, de municípios, cada um desses agentes tem uma série de indicadores. Então, eu apresento aqui os resultados de 4 políticas que eu comparei, utilizando esse modelo de simulação. E aí, se a gente olhar aqui embaixo na legenda, a gente vai ver que a laranja é sem política. Então, a laranja é a base, né, o baseline, que a gente chama, e os testes de política são o vermelho, que seria propriedade, a prefeitura comprar imóveis e distribuir para as famílias mais pobres. O azul seria o município pagando os aluguéis das famílias, e o verde é simplesmente uma distribuição de auxílio monetário diretamente para as famílias. É como se o verde fosse uma proxy para uma Bolsa Família, o azul seria um voucher de aluguel, e o vermelho, propriedade, seria uma proxy para o Minha Casa Minha Vida. E aí a gente tem só 6 indicadores aqui, mas lembrem-se, como eu disse, temos outros 66 indicadores que também podem ser comparados para cada caso de política testada. O que a gente vê rapidamente é que o PIB aqui, ele, na versão sem política, ele é mais baixo, e ele é melhor quando a gente distribui auxílio monetário, né, tipo um Bolsa Família, seria esse verde, ao mesmo tempo que a gente tem no verde um Gini com menor desigualdade, né? O coeficiente de Gini se refere à desigualdade, no vermelho, que é a política de propriedade, você tem um Gini maior. Então, a desigualdade diminui para a política, tanto de aluguel quanto para a política de auxílio monetário, e ele piora quando a gente faz uma política do Minha Casa Minha Vida. Tem outras informações também. Esse QLI é uma qualidade de vida, né, que se refere basicamente aos investimentos que o município faz, ele também é menor quando a gente faz a política de propriedade, o valor dos preços dos imóveis, a renda das famílias e a ocorrência de calote no aluguel. Então, esse laranja, lembrando, é sem política, o calote no aluguel ele é pequeno no modelo, mas está mais ou menos, esse número bem pequenininho aqui é 0,05%. Então, mais ou menos, muito poucas famílias chegam a dar calote, e isso é interessante, porque o nosso modelo permite calote, né? Só que quando a gente tem a implementação das outras políticas, esse calote é menor. Então, isso aqui era só para dar uma motivação para vocês sobre um tipo de resultado, né? A gente está lançando uma continuação desse projeto que está chamando justamente Comparando Políticas Públicas, né? Bom, agora sim a gente pode começar oficialmente esse vídeo me apresentando, né? Novamente, boa tarde, aí, boa noite para quem estiver assistindo. Não pode assistir no 2 vezes rápido, senão a voz da gente fica toda esquisita, mas enfim, essa é a modernidade, né? Já disse meu nome é Bernardo, eu sou arquiteto, formado lá no FMG, mas eu também fiz mestrado em Geografia, doutorado em Economia, também fiz uma cotutela lá na Holanda, em Geociências. Mas se alguém me pergunta, Bernardo, o que você faz hoje? Eu simplesmente respondo que eu sou um servidor público. Estou no IPEA desde 2009, e, na verdade, também o meu trabalho é uma análise espacial de políticas públicas, né? Não precisa encaixar exatamente em nenhuma dessas caixinhas. É mais um analista de políticas públicas, digamos assim. O meu envolvimento com sistemas complexos começou numa disciplina lá do doutorado do CEPLAR, em 2005. Depois, meu trabalho de tese também, o PhD em 2009, eu trabalhei com Cellular Automata, que é como se fosse um modelo baseado em agente
agentes nos quais os agentes são fixos. Em 2014, eu fui para a Complex Systems Summer School, lá em Santa Fé, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, então, Instituto Santa Fé. Fizemos algum texto também, destrinchando um pouquinho os clássicos dos sistemas complexos. E, finalmente, a partir de 2015, a gente começou a trabalhar com Python e aí desenvolveu modelagem baseada em agentes. Então, já temos aí 7 anos que a gente está trabalhando com essa metodologia. Mas, Bernardo, afinal, o que é modelagem baseada em agentes? Basicamente, é um modelo computacional artificial. Modelos são artefatos que os cientistas usam para tentar capturar a essência dos fenômenos que se quer estudar, os fenômenos de interesse. Então, por exemplo, uma relação de um bioma, uma lagoa de peixes, por exemplo, e como é que é a reprodução e como os pescadores pescam, com qual velocidade, como que aquele quantidade de peixe vai se deteriorando ou não, etc. Então, você tem esse fenômeno, você pode propor um modelo para tentar capturar a essência, as partes principais daquele fenômeno. Só que a gente faz isso no computador, porque a gente consegue fazer mais conta mais rápido, testar mais vezes, e ele é artificial, porque, na verdade, não é um modelo, é um modelo, né? Ele não é de verdade, com agentes de verdade, entrevistas com pessoas, etc. Embora, claro, possa incluir entrevistas também. Para que é bom esse tipo de modelo computacional artificial, ou essa modelagem baseada em agentes? Ela é boa quando a gente trata de wicked problems, que a gente chama. São aqueles problemas que têm muitos elementos, os elementos são heterogêneos. Se você está trabalhando com famílias, por exemplo, aí você tem famílias de tamanhos variados, famílias com rendas variadas, com, não sei, anos de escolaridade dos membros diferenciado, trajetórias, histórias diferentes, né? Quando a gente também tem elementos hierárquicos distintos, elementos que se alteram no tempo, então a família de hoje não é a mesma família de ontem, aí você teve casamento, você teve divórcio, você teve um emprego novo. E, especialmente no meu caso, eu gosto muito como os problemas são espaciais. Como a gente sabe, o ferramental típico de economia, ele não está, como ele se utiliza muito pesadamente, de matemática, né? E a matemática de análise espacial, ela complexifica bastante as coisas, então o ferramental tradicional de economia, ele não está tão adequado assim para fazer análises de espaço. Você também é bom utilizar modelo computacional artificial quando você trata de elementos descentralizados, por exemplo, várias pessoas realizando trocas de forma independente, né, sem um controlador central. E quando os elementos desse ambiente, eles fazem muita interação entre si, né? Um depende do outro, que depende do um. Então, às vezes, em quem você vai votar depende de quem o seu parceiro, a sua parceira vai votar, ou a sua família, ou o seu ambiente de trabalho, etc. Então, quando você tem condições locais que alteram os estados dos agentes de forma independente, você tem, então, wicked problems. E aí, o modelagem baseada em agentes é um método de sistemas complexos. Na verdade, eu coloquei aqui, ele é o método de sistemas complexos, porque tem outros métodos lá, eu também posso indicar um capítulo aí no livro mais para frente, mas, além de análise de redes, que se focam mais na estrutura, né, a modelagem baseada em agentes, que também pode incluir redes, é o método por excelência de sistemas complexos, ajuda bastante a sofisticar o raciocínio. Bom, então, estava falando bastante em referências, a gente tem lá gratuitamente para dar download no IPEA, esses 2 livros aqui, todos 2 têm em português, tá? Modelando sistemas complexos para políticas públicas. Então, foi feito com a parceria do Banco Mundial, que financiou, a gente contratou mais de 9 professores de excelência estrangeiros. Então, tem autores aí da Alemanha, da Holanda, do NEXI, que é o New England Complex System Institute, lá na Nova Inglaterra. Você tem gente da Austrália. Tem várias escolas que fizeram capítulos, né?
professor Luiz Bittencourt, por exemplo, que está em Chicago agora, que é de Santa Fé, o professor Miguel Fuentes, também do Santa Fé Institute. E aí eles escreveram capítulos analisando cada parte de cada disciplina, digamos assim, e sua face em relação a políticas públicas. Então, tem, por exemplo, sistemas sociais, ciências sociais e sistemas complexos. Você tem economia e sistemas complexos. Você tem educação e sistemas complexos. Depois, esse livro à direita aqui, o Policy Space, é o detalhe desse primeiro modelo que a gente fez, saiu em 2018, e aí já tem uma versão mais nova, do Policy Space 2, que acabou de sair agora em 2022, que contém lá toda a literatura, toda a definição, todos os passos de como a gente realizou esse modelo que eu estou mostrando, que eu mostrei já um aperitivo lá no início. E as políticas públicas, né? Se a gente pensar em termos de políticas públicas, por que a gente pode caracterizar as políticas públicas como um sistema complexo? O que quer dizer isso de sistemas complexos? Pensem nas políticas públicas, gente. Quando a gente faz uma lei ou a gente propõe um programa de governo, por exemplo, igual Minha Casa Minha Vida, ou o voucher caminhoneiro que eles estão falando por esses dias, por exemplo, você tem efeitos variados, né? Quando o legislador ou o gestor público pensa numa PEC ou num programa de governo, ele não sabe exatamente quais vão ser os efeitos daquela... parece que meu vídeo não está bom. Deixa eu ver se começa de novo. Pronto, deu uma pausada aí no meu vídeo. Espero que não tenha atrapalhado demais a nossa aula. Bom, as políticas públicas, então, têm efeitos variados que o gestor público não conhece de antemão. Vou reduzir o ICMS da gasolina. A gente não sabe os efeitos que vão ter. A gente pode, por exemplo, estar criando mais congestionamento, porque... Desculpa. Desculpa, não é Covid, viu, gente? É só espirro mesmo. Bom, a redução do ICMS ela pode gerar, por exemplo, mais trânsito. E aí isso gastar uma queda de produtividade, porque as pessoas gastaram mais tempo no trânsito. A queda de ICMS pode também, por baratear o combustível, gerar maior emissão de gases de efeito estufa. Então, a política que parece simples, mexer na alíquota de um tributo, ela vai gerar efeitos que são variados, cumulativos e dispersos no tempo e no espaço, né? Ele pode fazer uma diferença grande em São Paulo e uma diferença pequena em Bocaiúva, por exemplo, né? ou em outra cidade menor. Os efeitos também são de difícil previsão, porque eles continuam ocorrendo no tempo, né? Você faz uma mudança de alíquota hoje e daqui a 3, 4, 5, 10 anos a política pode ainda estar gerando efeitos. E a tomada de decisão, a sua priorização também é complicada. Além disso, você tem não linearidade, né? Você tem efeitos que eles não são sempre proporcionais. Você pode começar com uma política e aí ela desencadeia algum tipo de efeito que aí gera uma bola de neve, por exemplo, e esses efeitos tomam uma dimensão muito maior do que você esperaria no início, né? Agora, o mais importante, talvez, seja essa última parte. Vários atores que interagem. Quando você tem uma política pública, você tem a visão aqui do gestor público, que mora aqui em Brasília, como eu, mas você tem lá o usuário, você tem a família que é beneficiada ou que não é beneficiada por aquela política. Então, por exemplo, usando esse exemplo simples do ICMS, uma pessoa que mora na beira de uma rodovia e observa o trânsito ficar mais intenso, ele está sofrendo aí uma poluição a partir de uma redução, por exemplo, dos preços dos combustíveis fósseis. E aí esses atores eles vão interagir, eles vão reagir, né? Eles podem se adaptar, eles podem não reclamar, mas eles também podem fazer parte de uma associação e criar uma ONG para conseguir representatividade no Congresso e passar uma lei para, por exemplo, proibir o uso de combustíveis fósseis numa dada região. Então, a gente não sabe sempre como que os atores vão reagir quando a gente inicia ou desencadeia um processo de política pública. E o que é a definição de sistemas complexos, então? Uma definição
do Herbert Simon, muito simples, é essa. É um sistema composto por um grande número de componentes que interagem de uma forma não trivial. Isso surgiu um pouco até na ecologia, né? O jeito mais fácil de se pensar nisso é, por exemplo, num grupo de formigas, que várias formigas andando cada uma para um lado, parece que elas não estão organizadas, não existe uma hierarquia central que toma as decisões por cada uma delas, elas simplesmente sabem a tarefa e vão cumprindo algumas regras simples, e por emergência, elas realizam um trabalho que é resultado da ação do grupo, né? Então, você pode pensar nas formigas, mas é claro que você pode pensar num bioma, você pode pensar nos atores que estão naquele bioma, ou então no sistema econômico, no sistema político. Quais são os elementos chaves, assim, para fazer uma definição um pouco mais precisa, né? Um sistema complexo, você tem que ter interação entre os atores, você tem que ter a interação entre os atores e o ambiente, né? Por exemplo, aquele exemplo da pesca que eu falei, o pescador está interferindo com o lago, com a população de peixes naquele lago, né? E aí depois você pode sofrer um efeito porque a população de peixe diminuiu ou não deu tempo de se reproduzir, tal. Você também tem efeitos de auto-organização e emergência, né? Cada um trabalhando no seu pedaço de forma independente, mas no conjunto você observa um efeito que a gente chama de auto-organização, né? Um padrão pode emergir daquele grupo de vários atores interagindo. Para isso também eu recomendo esse texto lá de 72, de outro Nobel da Paz, outro Nobel, prêmio Nobel, que chama Anderson, que é More is Different, também está aí nas referências. Você, nos sistemas complexos, tem retroalimentação, né, feedback, efeito de você faz uma ação e aí aquela ação provoca uma reação e aí você tem aquele efeito que eu já falei, que pode ser de aumento, né, ou de diminuição. E você também tem os atores que se mudam, né, eles se adaptam, eles aprendem. Você pode, para quem dá aula, isso é muito interessante, você pode dar a mesma aula que você preparou em duas turmas diferentes e a aula sai completamente distinta, né? Porque os atores são diferentes, eles vão reagir de forma diferente, e depois que você dá uma outra aula, aquela mesma aula, você já aprendeu, você adaptou, né? Os agentes evoluem nas suas respostas, né? A gente lançou o Pix, por exemplo, e rapidinho a gente entendeu que os usuários estavam utilizando o Pix de forma distinta, né? Estava mandando Pix de 1 centavo para mandar uma mensagem para alguém, assim, sei lá, amigo, amiga, para chamar para sair e tal, utilizando o Pix como uma ferramenta de mensagens que não era a sua ideia original, né? Não tem problema algum, mas também não era a sua ideia original. Então, os usuários aprenderam uma maneira distinta de usar a ferramenta que não estava prevista de forma original. Um conceito formal, e isso é uma das partes que a gente vai chamar a atenção como vantagens, né, da modelagem baseada em agentes, e aí a gente já passa de sistemas complexos para modelagem baseada em agentes, é que a gente pode fazer um conceito formal o tempo todo. Formal no sentido de ter equações, ou ter códigos, ou ter descrição de códigos que as pessoas conseguem reconhecer, né? A gente brinca que o equilíbrio geral computável tem a tal da black box, né, que é uma caixa preta que tem várias equações, vários parâmetros, e nem o autor mesmo tem compreensão de como todos aqueles parâmetros interagem, no fim das contas, porque são milhares e milhares, talvez até milhões. No caso de um computador, o computador não tem ainda inteligência artificial, no sentido que ele interpreta nada. Então, ele simplesmente compreende as regras que você coloca e executa aquelas regras. E essas regras são formais, elas são inspecionáveis. Você pode mostrar as regras para uma outra pessoa e ela investigar e testar e alterar essas regras. Então, por isso a importância da gente colocar aqui esse conceito formal, né? O que então é modelagem baseada em agentes? São modelos artificiais em um ambiente computacional no qual os agentes seguem regras explícitas, são formais, interagem com outros agentes e com o ambiente. Então, olha só, o agente do futuro, o agente A, no T+1, que é o futuro,
ele vai seguir a regra F e vai observar os outros agentes no tempo t e o ambiente. Então, o agente do futuro é o produto das regras de transformação dos agentes no presente e o ambiente no presente. Só que o ambiente no futuro também vai ter outras regras e ele vai depender de como acontecem as interações dos agentes e do ambiente no presente. Né? Um exemplo simples aí, você tem lá um terreno, que é o ambiente, e aí você tem um agente fazendeiro, por exemplo, produtor, e aí ele produz lá, planta 10 cenouras a cada T. Então, no T mais 1, você segue aquela regra, se o ambiente tinha 0 cenouras plantadas, agora, no tempo T mais 1, ele vai ter 10 cenouras plantadas, e você sabe qual que é a regra. Acrescentar 10 cenouras a cada T, se tiver tempo, se tiver cenoura, etc., 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 dependem das condições locais, né? Se o ambiente estiver ocupado com outra plantação, por exemplo. Mas para que a gente faz isso? Né? Modelagem baseada em agentes, está certo. Simulação computacional, interação entre os agentes e tal. Para quê? Para compreender melhor os mecanismos. Né? No caso, por exemplo, que eu estou repetidamente falando, de um lago de peixe, que você tem vários pescadores, você precisa compreender qual que é a taxa, ou qual que é o que acontece se um pescador pesca demais, outro pescador pesca de menos, qual é a regra de convivência, de governança, que a gente consegue fazer num dado ambiente, né, num lago de determinado tamanho, com tais e tais espécies de peixe, com tais e tais espécies de pescadores, se os pescadores trabalham em cooperativa, se trabalham de forma independente, qual que é uma regra de governança. Quem trabalhou muito com isso foi aquela Nobel em Economia, Elinor Ostrom, para tentar ver uma regra que faça com que aquela pesca seja contínua, seja produtiva, tanto para o ambiente quanto para os pescadores. Né? Para que mais, Bernardo? Então, compreender mecanismo para fazer perguntas do tipo what if? Né? E se eu estabelecesse uma cota, por exemplo, por pescador? Cada pescador só pode pescar 10 peixes por dia. E se eu colocar assim, você pode pescar 300 peixes por mês? Então, vocês estão vendo assim, eu posso alterar um pouquinho da regra e comparar e ver qual tipo de regra faz mais sentido para qual tipo de ambiente. No meu caso, então, eu utilizo esse tipo de pergunta e se para fazer uma análise contrafactual. Né? E se eu tivesse uma política de voucher de aluguel no lugar de uma política de compra de casas? Se eu tivesse uma Bolsa Família incrementada no lugar de uma política de aluguel? Quem sairia ganhando? Por quê? O que aconteceria com a desigualdade? Será que o PIB ia sair prejudicado ou não? Qual que é a relação disso com o espaço? Uma vizinhança, um bairro, ia ser melhor, outro ia ser pior? Bom, então, até agora, se a gente falou de sistemas complexos, falou de políticas públicas, falou da ferramenta modelagem baseada em agentes, agora eu já vou lá para a fronteira, vou dar um salto com vocês para falar alguns cuidados que a gente tem. Tá? O ABM ele pode ser utilizado para explicar os fenômenos. Só que explicar é diferente de prever. Né? E prever não implica explicar. Então, você pode compreender os mecanismos e, mesmo assim, você não conseguir prever, por exemplo, o caso dos preços dos imóveis. Né? Não adianta usar a modelagem baseada em agentes e ter uma expectativa de prever o comportamento do mercado de ações, por exemplo. Né? Agora, por que, mesmo sendo incapaz de prever, porque a gente não pode incorporar todos os elementos que influenciam um fenômeno, né, assim, na sua completude, é difícil eu colocar um modelo baseado em agentes para analisar o mercado imobiliário, por exemplo, e prever se vai ter guerra na Ucrânia e se vai ter impeachment de presidente e o que o presidente vai falar ou deixar de falar. Né? Por outro lado, ainda assim, para a gente explicar um padrão de comportamento social, ou biológico, ou econômico,
a gente pode demonstrar que um padrão sempre emerge numa escala que é de interesses para a gente. Então, o que a gente faz é falar o seguinte, olha, dada essa população, com essas regras que são plausíveis, factíveis, a gente consegue observar que existe um padrão. O padrão não vai ser exatamente igual ao padrão que ocorre, mas a gente consegue compreender quais padrões que vão emergir. No caso do nosso exemplo lá de política pública, eu não posso falar que em Brasília o preço do imóvel vai ser esse ou aquele e tal, mas eu posso falar em termos relativos que uma política pública pareceu ser bem melhor do que a outra nesses e nesses quesitos, dadas essas e essas condições, né? Uma outra coisa também, né, se você consegue, isso é como se fosse o postulado mor, assim, da modelagem baseada em agentes, que é, se você não cresceu um fenômeno, você não consegue explicar ele. Então, no fundo, quando você faz regressão, por exemplo, você está olhando para os dados que eles já estão prontos. Você teria o que eles chamam de Generative Social Sciences, né? Que é esse título aqui do nosso slide, ciências sociais generativas. Para você explicar um fenômeno qualquer, você teria que gerar os dados que você vai colocar na sua regressão, né? Então, esse que é o moto. Para você explicar alguma coisa, você tem que grow, você tem que crescer, gerar aquele tipo de mecanismo. Agora, por outro lado, vamos supor que você conseguiu gerar os dados, né? Mas só isso não é suficiente. Você tem que gerar, mas você tem que falar quais foram as regras, por que essas regras fazem sentido. Você tem toda uma literatura e um embasamento para tentar demonstrar que aquele foi um dos exemplos de geração de dados que é plausível, né? Não é uma geração de dados aleatória. Você não roda um exemplo de machine learning e aí você fala, olha, esse modelo aqui não faz sentido nenhum, mas eu consigo gerar os dados que a gente observa. Para os economistas em geral, gente, assim, quer dizer, em específico, né, é interessante entender, compreender que a modelagem baseada em agentes, ela não implica um equilíbrio. E por que isso é relevante? Se você pensa em termos econômicos, como que a gente faz? A gente tem uma teoria, a gente dentro dessa teoria tem alguns axiomas, a gente tem lá uma igualdade, uma identidade, e a partir disso, né, você resolve o problema. Você solve, né, o problema dadas as condições. Só que o problema é que existem fenômenos que não estão nunca em equilíbrio. Por exemplo, o mercado imobiliário, né? É difícil você identificar se o mercado imobiliário está em equilíbrio. Ele é um mercado disperso, espacial, dinâmico, que você tem um equilíbrio quase singular na hora que você faz uma transação. Mas você não tem um preço de mercado certo, digamos assim, né? E não sou eu quem está falando isso, tá? Isso é dos economistas neoclássicos que estudam economia urbana lá de Harvard, né? Tem um autor que chama Edward Glaser, talvez eu até cite ele aqui, que ele fala, o mercado de casas ele é muito volátil e é impossível você ter um equilíbrio único. Então, você não precisa partir do equilíbrio para você resolver o problema. Só que é possível que você desenvolva um modelo baseado em agentes que esteja em equilíbrio. Tá? Então, existem muitos exemplos de teorias clássicas ou neoclássicas que você consegue replicar isso utilizando modelagem baseada em agentes. Tá? Ao mesmo tempo, a modelagem baseada em agentes não é uma regressão. Né? É igual eu estava tentando falar mais cedo. É como se a equação é o próprio explanando. Né? Você, quando chega numa regressão, você já está dado ali. E você não consegue gerar a regressão a partir daquela própria regressão. Né? Então, no fundo, o que é bom a gente ter em mente? Modelagem baseada em agentes, a gente não parte de uma identidade e resolve o problema. A gente parte da descrição dos atores, da descrição dos agentes, da descrição das regras de interação entre esses agentes, e a gente tenta, a partir dessa interação, fazer que o fenômeno
emerja, né? Que o fenômeno na escala macro seja compatível com aquilo que a gente sabe da literatura e daquilo que a gente observa de forma empírica. Quais são as vantagens de usar a modelagem baseada em agentes? São muitas, né? Eu tenho um slide de desvantagens também, mas as vantagens me são mais caras, né? Primeiro, você consegue realizar experimentos, né? Nas ciências sociais não é tão simples realizar experimentos, porque muitas vezes eles são antiéticos, né? É impossível você testar uma política pública de saúde, por exemplo, e aí depois ver o que aconteceu, se as pessoas passaram mal ou não passaram. Normalmente a gente faz isso depois que já tem uma série de garantias e com um grupo muito pequeno de pessoas, né? Mas a gente não pode fazer uma política pública, vamos testar Minha Casa Minha Vida, dá 2 milhões de casas e depois, se não der certo, a gente volta atrás no tempo e recolhe essas casas e faz outra política, né? Não dá para fazer assim. Então, a gente precisa desse tipo de metodologia para que a gente possa antecipar um pouco os efeitos antes de colocar a política em prática. O custo dela é muito baixo, porque é simplesmente modelagem no computador, né? Ele também é modular, no sentido que você consegue adicionar mais módulos, mais um pouco de itens na sua análise, né? Você pode começar com um exemplo simples, e aí depois você adiciona um módulo que você complexifica a negociação, por exemplo, ou depois você complexifica o seu espaço físico do seu problema, depois você adiciona uma etapa a mais do seu problema. Ele tem scalability, né? Eu comecei fazendo o modelo do Policy Space para Brasília, e depois, no final, a gente usa para as 46 regiões metropolitanas do Brasil. Ele é transparente, porque o código está disponível, todo mundo pode ir lá, conferir, rodar ele próprio, testar, né? Ele serve, mesmo que a simulação em si não esteja dando resultado observado, né, na realidade, ainda assim ele serve como uma ferramenta de comunicação. Se você tem numa mesma mesa políticos, biólogos, sociólogos, por exemplo, e cientistas políticos, você consegue fazer com que o modelo sirva de elemento de tradução entre os membros de uma equipe multidisciplinar. Ele é formal, então é uma white box, não é uma black box. Ela é, assim, você pode examinar cada uma das equações. Ela permite as interações, heterogeneidades, a espacialidade, dinamicidade dos fenômenos de forma estrutural, né? Você não adiciona o espaço depois. Você pode incluir o espaço como um elemento estruturante da sua análise, do seu fenômeno. Ele é flexível, porque você não tem que impor o equilíbrio, você pode chegar ao equilíbrio, e ele é cognitivamente plausível, né? Você consegue compreender e discutir, debater se aquelas regras que os agentes estão seguindo são razoáveis ou não, né? São sensatas ou não. Uma das maiores desvantagens é que ele é muito flexível. Então, a gente tem uma multiplicidade de modelos. Cada estudante de PhD tem uma ideia e faz um modelo diferente. Isso está começando a mudar um pouco, porque, por exemplo, na economia, essa referência aqui do item 4, a gente já tem algumas que a gente chama de macrofamílias, que são 7 tipos de modelos econômicos baseados em agentes. E aí já tem os benchmarks, né? Como é feita o pagamento de salários, como que a produção da empresa é modelada, como você modela isso, aquilo, já está mais ou menos descrito na literatura. Você pode ter vários modelos e ter como eu disse aquela hora, né? Vários modelos que geram os dados, e você pode ter dificuldade de identificar qual que é o modelo certo. Só que para isso você pode fazer uma análise de sensibilidade, que também é bastante informativa, né? Você testa a variação dos parâmetros e vê se o seu modelo é robusto ou se é por acaso que você chegou naquele resultado. Normalmente também a gente roda o modelo várias vezes, 1 milhão de vezes, para chegar no que a gente chama de uma pseudo-significância, né? Uma vez só o modelo deu um resultado, você roda ele 1 milhão de vezes, literalmente. Eu usei uma machine learning para rodar um modelo meu 1 milhão de vezes, e aí você tem um pouco mais de segurança se o resultado é fortuito ou se ele é
mesmo resultado daquela sua construção de regras e interações, né? O que a gente tem na literatura hoje? Fazendo uma crítica para que os modelos sejam cada vez mais precisos, cada vez mais detalhados, cada vez mais documentado, né? Por que essa regra foi escolhida assim, de qual jeito, e eles estão caminhando mais para tentar fazer mais previsões, né? Utilizar mais dados de time series para validar os modelos, né? Eu tenho um fenômeno aqui em 2023, mas eu posso usar os dados de 2020 para ver se o modelo que eu criei lá em 2010, ele vai até 2020, eu verifico, eu valido para ver se ele está capturando o fenômeno de forma correta, e aí eu tenho mais segurança para rodar esse modelo para frente, onde eu não conheço o futuro. As ciências sociais, em especial, se beneficiam disso, porque múltiplos métodos é melhor que um método só, então você não precisa abandonar os outros métodos que você conhece, muito antes pelo contrário. Você pode utilizar, por exemplo, regressões para achar parâmetros de interesse, você vai usar seus conhecimentos de literatura para definir as regras, você pode usar outros tipos de modelo em conjunção, em conjunto com a modelagem baseada em agentes. Uma ênfase que eu pessoalmente gosto é porque a gente já fez muito diagnóstico nessa vida, né, gente? Economista, geógrafo, a gente olha para o censo de 1980, 1991. Então, essa metodologia ela é focada muito no prognóstico, e isso eu acho que é de interesse no caso das políticas públicas também. Tem gente que fala que modelagem baseada em agentes é um terceiro jeito de fazer ciência, né? Se o primeiro é uma dedução, que você deriva teoremas a partir dos seus pressupostos, a indução, que você descreveria padrões que você observa nos dados reais, e a simulação, você parte de pressupostos, mas você gera os dados de uma forma indutiva, né? Então, seria uma terceira forma de fazer ciência. Isso é o Epstein que usa, tem essas duas referências aí para vocês, número 3 e número 5. Então, Agent-Based Models provide formal demonstrations, né? Demonstra de forma formal que uma especificação micro ela é uma condição suficiente, né? Não é necessária, mas ela é suficiente para gerar uma macroestrutura de interesse. Isso aqui eu acho que é uma definição boa para a gente trabalhar com ela. Os passos que a gente utiliza, computacionais, então, né? Primeiro, é claro, qualquer pesquisa, você precisa de ter uma pergunta de pesquisa, né? Que você está investigando, quais são os dados, fazer um cerceamento aí do seu fenômeno, né? O financiamento dessa pesquisa, montar uma equipe e ter conhecimento da literatura. Em termos especificamente computacionais, é necessário que você faça uma verificação, que é verificar se o código faz o que você acha que o código está fazendo, fazer uma análise de sensibilidade para conferir se o seu resultado não é por acaso, né? Se não existe um parâmetro que toma conta do seu modelo. Então, você varia os parâmetros, você varia as regras, você simula várias vezes e você apresenta os resultados da média de várias simulações com os desvios padrões e etc. E, hoje em dia, cada vez mais, embora tenha alguns modelos teóricos que não necessitem de validação, cada vez mais a gente recomenda que se utilizem dados reais e veja se o seu modelo consegue replicar dados passados que não foram incluídos no seu modelo, tá? Então, normalmente, a gente tem duas bases de dados. Uma base de dados que você utiliza como input para o seu modelo e outra base de dados que o seu modelo não viu, não conhece, e você serve de referência para testar, para ver se o seu modelo consegue chegar naqueles resultados que ele nunca viu. Então, passando já para a nossa parte final aqui da nossa apresentação, vou falar mais rapidamente de uma motivação do Policy Space 2, que é um modelo de mercado imobiliário, né, para análise de políticas públicas. Por que o mercado imobiliário é interessante? Ele é muito complexo. O mercado imobiliário sofre interferências de ciclos econômicos, né? Se tem boom de commodities, por exemplo, você tem um mercado imobiliário. Se você tem depressão na Bolsa Americana, você tem outro mercado imobiliário. Os juros estavam 2% há um tempo atrás, a Selic, agora já estão 12%.
Você tem a questão da liquidez das famílias, se tem muito ou pouco dinheiro no mercado. As famílias tomam uma decisão hoje de juros de 12%, mas eles vão conviver com essa decisão por mais de 20 anos, possivelmente, né? Os imóveis, eles são bens de consumo, mas eles também são bens de troca. Tem gente que compra casa para investir, tem gente que compra casa para morar. Os imóveis dependem das regras urbanísticas, então você pode ter um aumento do potencial de construção e alterar os preços. Você pode ter um shopping novo na sua vizinhança, ou um bar barulhento também, e isso afetar os preços. O mercado de construção civil, ele tem um lag, né? Você começa a construir hoje, só fica pronto daqui a 3, 4, 5 anos. Então, a oferta tem um atraso na oferta de imóveis novos. E, como sempre, espacialmente, a localização é muito fundamental, né? Os centros de emprego podem mudar de lugar, você pode ter uma amenidade, como um lago, aí depois o lago fica poluído. Os bairros, eles são capturados em termos de percepções, o que é um bairro bom, o que é um bairro que é violento, agora não é mais bom, não é mais violento. E, além disso tudo, os bens imóveis são bens duráveis, né? Que ficam aí 100 anos existindo. Para você vender e comprar uma casa, tem os custos de transação, são caros, e cada casa é uma casa. Depende do sol, depende de várias coisas. O que é o Policy Space 2, então? É uma plataforma, né, mais do que um modelo, eu acho, chamo de plataforma, que ele tem vários mecanismos endógenos, no sentido que, por exemplo, o salário das famílias, né, ele é gerado dentro do modelo. Ele é empírico, porque tem todas as 46 regiões metropolitanas do Brasil, né, os municípios, os limites municipais e tal. Ele é dinâmico, de 2010 até 2030, e ele é espacial, você tem as áreas de ponderação intra-urbanas do IBGE. Tem financiamento imobiliário, tem construção civil, tem 5 impostos e tem 4 mercados de trabalho, né? Mercado de trabalho, mercado de bens e serviços, mercado imobiliário e mercado de crédito. Para que a gente fez isso? Como eu disse, para compreender mecanismos, observar alterações de efeitos de políticas, são as 4 políticas que eu mostrei lá no início, né? Aquisição de imóveis, pagamento de aluguel, auxílio monetário e baseline, que é sem política. O que é essa história de recursos endógenos? Bom, lá no modelo, quando as famílias vendem uma casa, já que tem um mercado imobiliário, elas ganham um capital, e a outra família tem que fazer o pagamento daquele capital. Então, esse capital que a família compra e vende imóvel, ela utiliza para comprar um outro imóvel, então para ir no mercado de bens e serviços. A gente também tem um mercado de trabalho. E aí, por exemplo, quando as famílias fazem compras nas empresas, as empresas aumentam ou diminuem a sua demanda, e aí elas vão pagar um salário maior ou menor, ou eles vão contratar mais ou menos empregados. Então, essa dinâmica endógena dos recursos, ela é importante para você capturar o efeito da política de forma completa. Então, se a gente faz uma política de auxílio monetário e distribui, por exemplo, mais rendas nas famílias, as famílias vão ir às compras, as empresas vão fazer mais vendas, e aí vão contratar mais, as pessoas vão ter mais salários, e pode, por exemplo, intensificar o mercado imobiliário. Pode também gerar mais inflação. Então, a inflação é um dos indicadores que a gente observa para verificar qual política que é melhor. Mas por isso que a gente fala que é endógeno, porque a demanda é endógena, os salários são endógenos, a construção é endógena, e o dinheiro arrecadado pelos impostos e redistribuído em termos de política pública também é endógeno. Aqui só um esquema rápido, né, da questão espacial. Né? Aqui as regiões que eu estou chamando são as áreas de ponderação do IBGE, então são como se fossem bairros das nossas cidades. Tá? Dentro desses bairros, a gente tem empresas geolocalizadas pela RAIS, que é a base de dados do Ministério do Trabalho. Dentro de cada casa, né, de cada família, você tem os indivíduos trabalham nas firmas e ganham salários. Aí as famílias compram casas, e aí, dependendo, elas mudam de lugar, de casa. Né? As firmas também constroem casas, então isso tudo acontece dentro do ambiente do bairro. Os bairros fazem composição de municípios, e os municípios compõem região metropolitana.
Cada região metropolitana é uma simulação diferente. O único que é espacial é o banco, que é um agente que não é espacialmente definido, mas ele fornece, ele remunera os investimentos das famílias, ele fornece crédito para compra de casas e ele cobra, recebe os pagamentos dos empréstimos realizados. Aí aqui eu tenho uma sequência dos passos dos agentes, né? Quando a gente fala de formal, e identificar, e observar, e conferir o que é feito, são esses passos, né? Como que os agentes são gerados? A partir dos censos, né? Como as famílias são realizadas? O número de pessoas na família, a idade, o ano de estudo, mortalidade, isso tudo vem do censo, e ele é gerado com a localização certa, né? O censo me fala quantas pessoas de 17 anos, mulher, tem no bairro tal. As novas firmas é uma questão exógena, né? Quantas firmas foram criadas ao longo da década. A produção segue a literatura. A gente tem questões demográficas também. As famílias mudam de tamanho, né? Tem novas famílias chegando, tem casamento, tem divórcio, tem para fazer essa dinâmica de casa interessante, porque quando a pessoa divorcia, o que acontece com a casa é relevante, ou então a família quer casar, ter uma família nova, a gente precisa ter uma demanda de aluguel, tem mercado de aluguel também. Depois tem o consumo, o banco coleciona, recolhe os pagamentos, as empresas fazem todos os cálculos que ela tem que fazer, também seguindo a literatura. Aí as empresas de construção fazem o cálculo de onde que é melhor construir para que tenha um lucro maior, né? E ele tenta construir casas semelhantes às que já existem. Depois o mercado de trabalho entra em ação, depois o mercado imobiliário, as famílias que foram mudar de casa tomam sua decisão, se sobrou algum dinheiro, elas investem, e aí os municípios que recolheram os impostos fazem os investimentos de políticas públicas, né? Tem várias contribuições aí do seu modelo, desse modelo, que a gente chama de novelties, né? Ele trabalha com microdados heterogêneos, ele é empírico, ele é espacial, ele é dinâmico. A gente integra decisões de consumo mensais, né, no mercado de bens e consumo, serviços, com decisões de consumo de longo prazo no mercado imobiliário. Ele é uma plataforma, está disponível na internet, quem quiser pode dar download e começar a fazer um módulo diferente, uma pergunta de pesquisa diferente, né? Comparativamente, em relação aos modelos que já existem, né? Eles são ou inteiramente econômicos e não tem espaço algum, ou então eles são modelos de uso do solo, que aí é basicamente só espaço e tem menos economia, ou quase ausência de aspectos econômicos, né? E ele permite, para mim, esse aqui é o mais rico, uma análise de política intersetorial, né? Como eu tenho esses vários mercados, eu posso fazer, igual eu falei, uma alteração de alíquota de imposto e ver o que acontece com a mobilidade, se tem mais ou menos tráfego, o que acontece com o desemprego, o que acontece com o número de famílias que se mudam, para qual bairro que elas se mudam, com qual frequência que elas se mudam. Então, várias coisas interpolíticas, né? Assim, uma coisa desde, vou melhorar os anos de qualificação de uma família num bairro e vamos ver o que acontece com a desigualdade dos salários, por exemplo, né? Isso é muito interessante. Agora, sempre que a gente faz a apresentação do texto, ainda assim, várias coisas estão em falta no modelo. Bernardo, mas você não põe isso, não põe aquilo, sempre alguém vai ter alguma coisa que ela estuda, né? Bernardo, você não tem, por exemplo, sei lá, poluição ambiental no seu modelo. Ainda, né? Quem quiser criar novos módulos e incluir aí, a partir dos cálculos dos transportes, por exemplo, qual que é a emissão de CO2 desse modelo, por favor, seja bem-vindo, né? O que a gente está pensando em incluir no futuro próximo? Regulação do solo urbano, parece fundamental, né? Ainda mais que a gente estuda essa questão de preços. O contexto político institucional não está incluído e a gente não pensa em incluir por enquanto. E o setor de bens heterogêneos, né? As firmas só produzem um bem homogêneo, embora elas estejam localizadas em locais distintos, empregam produtividade diferente e cobram preços diferentes, mas o bem é homogêneo.
Aí, alguns outros exemplos aí, né, que eu também vou passar mais rápido, de aplicações computacionais de grande porte, mas eu deixo aí como referência para vocês. Quem se interessou pode procurar essa Computational Social Science Association lá da Europa, que é a mais forte. Ela também tem uma nos Estados Unidos, mas ela é bem menor. Basicamente, a Europa e o Reino Unido, que trabalham muito com isso. As conferências do ESA são gigantescas. Esse Jazz é um periódico já bastante velho, assim, já tem bem 30, 20 anos de produção, bastante reconhecido, com alto fator de impacto, né? Journal of Artificial Society and Social Simulation. Para quem for bem da área de Environmental Modeling, tem esse outro que também é de qualidade. E para quem quiser misturar ambiente, cidades e computador, esse aqui é um outro periódico também de bastante interesse, Computers, Environment and Urban System. Vai lá, dá uma olhada nos textos, vê se você acha que tem relevância para a sua área de pesquisa. Políticas públicas, eu coloco duas referências aqui. Eu fiz uma análise para um capítulo de políticas públicas e ferramentas, né, pela Routledge, então coloco aqui também. E para quem é da área de ecologia em específico, o responsável, o autor principal pelos protocolos de como você descreve um modelo baseado em agentes, é esse autor aqui, Green, que eu sei que ele é da área de ecologia. Eu só leio os textos dele em relação ao protocolo, mas eu sei que ele faz modelagem para a área de ecologia. E, por fim, gente, já terminando aí, não sei se foi muito confuso, muito rápido, se é muito amador essa gravação de vídeo nossa, mas, enfim, quem se interessou e tem mais perguntas, eu gostaria que vocês pudessem enviar um e-mail com uma página ou meia página e tal, colocando qual seria uma possível pergunta de pesquisa que você acha que modelagem baseada em agentes poderia encaixar com o seu tema de pesquisa, e aí avance mais um pouquinho e pense assim, bom, se o fenômeno que eu estou investigando é esse, quem exatamente seriam os agentes? Seria um tipo de animal? É o espaço? É os humanos que interagem naquele bioma? Que tipo de agente você acha que seria parte do seu projeto? E quais são os mecanismos principais? Como que seria essa interação? Você pensar nos pescadores no lago, lá, qual que é a tarefa? É fazer pesca tantas vezes por semana? O que influencia nessa pesca? Ele quer pescar o máximo possível? Ele quer pescar por 20 anos? Dá uma descrição um pouco disso. E por que você acha que poderia ser vantajoso usar modelagem baseada em agentes para o seu caso? Quem quiser, manda um e-mail aí, uma página, meia página, para esse e-mail aí, bernardo.furtado@ipea.gov.br. E quem quiser dar uma olhadinha de código de Python, o meu GitHub tem lá vários exemplos de vários modelos que eu já trabalhei com modelagem baseada em agentes. No mais, é isso. Agradecer aí os organizadores, a professora Beatriz, pelo convite, e espero que a gente possa ter atendido nessa nossa rápida palestra. Muito obrigado, até mais, boa noite, boa tarde, bom dia.